te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, tornai-nos dispostos a obedecer sempre a vossa vontade e vos servir de coração sincero. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, no versículo de 35 a 38. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sedes como um homem que está esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta logo que chegar e bater. Feliz o empregado que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazê-lo sentar-se à mesa, e passando o servirá. E acaso ele chegar à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela começa aqui na carta de São Paulo aos Romanos. Aqui na carta de São Paulo aos Romanos, a palavra de Deus nos orienta e nos diz que a morte, ela entrou no mundo por causa do pecado, né? Então, pelo pecado entrou a morte. E essa morte, ela entrou pelo pecado, do pecado de um homem, né, que é Adão. E por esse mesmo homem, que é Jesus Cristo, entra a salvação. Então, aonde nós... Só que essa salvação, ela está ao nosso dispor, desde que nós correspondemos aos desígnios de Deus. Então aqui está as orientações que a palavra nos dá para que nós possamos compreender bem o que é o desejo de Deus. A natureza humana nós temos de presente, né? Esse corpo que nós habitamos hoje é um presente que Deus nos deu. Mas esse lugar que Jesus foi lá preparar para nós e deu a tua vida para isso tudo, esse lugar é um prêmio, e nós precisamos conquistar esse prêmio, né? A alegria, ela só vai existir na glória. Agora nós temos momentos, mas não temos uma alegria plena. A alegria, ela só realiza em Deus, porque Deus é aquele que trouxe para nós a salvação. Então, a palavra de Deus, ela diz que nós precisamos estar, então, com os rins cingidos e lâmpadas acesas. Quer dizer, em prontidão. Os rins cingidos quer dizer que, ao cingir os rins, né, que as vestes sobem para ficar com mais agilidade, de sair depressa.
as lâmpadas acesas para iluminar. Então, de prontidão, como que está a nossa vida? Se Jesus chegar hoje, se Ele vir hoje, nós estamos preparados para ir ao encontro? Se, aqui como fala o Evangelho, é como uma festa de casamento, que o Senhor está lá, e Ele ao chegar encontra preparado, ao bater na porta se abre. Quer dizer, então isso será a felicidade. A felicidade se encontra na chegada de Deus na nossa vida e nós estamos então em prontidão. Esse é o convite de Deus para nossa vida, para que nós possamos estar atento, preparado, de prontidão, com as lâmpadas acesas, com os rins cingidos, esperando Jesus chegar. Então, pode observar, amados, que o que nós temos? Nós temos, ontem já foi, não foi? Amanhã não existe o amanhã. E nós estamos vendo hoje. Então, por isso a prontidão é sempre nesse hoje da vida que a gente precisa estar preparado. Estar preparado para, se Jesus voltar na sua glória, nós estamos em comunhão com Ele. E se Ele voltar, né, na morte, nós podemos morrer a qualquer momento. E também precisamos estar, então, preparados. Se nós olhar aqui, amados, o Salmo diz assim, de uma forma tão especial, feliz, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. Nós estamos nesse mundo para fazer a vontade de Deus. Mas para isso nós precisamos descobrir qual é a vontade de Deus. E não é só fazer essa vontade de Deus como um grande sacrifício, mas fazer essa vontade de Deus com prazer. Esse é o lindo, amados, daqueles que vivem em prontidão, que vive com os rins cingidos, que vive com as lâmpadas acesas, aqueles que faz a vontade de Deus com prazer. Em tudo na nossa vida. Esse alerta não é ficar esperando a porta, bater na porta para abrir, mas é olhar para o nosso coração e ver a vida de honestidade, de dignidade, antes de ontem o Evangelho do domingo falava sobre a vida de oração, orar sem cessar. A oração precisa ser constante, porque quando eu tenho a oração constante na minha vida, eu tenho a presença de Deus. E essa presença de Deus viva, essa presença de Deus que ilumina, essa presença de Deus que cura, que salva, que liberta. Quer dizer, esse ser tá alerta, em prontidão, tá em comunhão com Deus, né? Dentro daquilo que Ele nos pede através da sua palavra. Então, fazer a vontade de Deus. Além de fazer a vontade de Deus, precisa ter prazer naquilo que está fazendo. Aí, então, Deus vai olhar para o nosso coração e vai se alegrar com o nosso coração. E aí, então, a palavra diz muito claro que feliz aquele que Deus o encontrar assim. Que Deus possa nos ajudar a viver uma fé aonde a sabedoria divina sempre seja revelada a nós, para que nós possamos realmente estar com as lâmpadas acesas e com os rins cingidos, esperando o Senhor voltar. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não
te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.